Conforme a situação entre Estados Unidos e China vai ficando mais quente, Washington tem se apoiado em dois países para tentar contrabalancear a questão chinesa. O primeiro, o México, visando no longo prazo turbinar a economia e indústria mexicana para tentar com isso resolver os problemas de segurança no país, ao mesmo tempo que cria um novo grande polo industrial, mais barato e próximo do seu território, que irá diminuir a dependência do país com relação à China. E o segundo, aquele que eu chamo de nova joia brilhante da Ásia, o Vietnã. Mas por que os Estados Unidos estão interessados no Vietnã? Como irão se aproximar e por que isso tem potencial de influenciar pesadamente a geopolítica regional nos próximos 30 anos? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Pode parecer pouco, mas compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece já ajuda muito o canal a continuar crescendo e com isso eu posso continuar trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês, já que o Geopolítica Mundial é o único canal de geopolítica genuína em língua portuguesa. O meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Poucos países têm despertado a minha atenção em termos de eficiência mais do que o Vietnã. E não à toa, ao longo da história moderna, poucos países passaram por transformações tão dramáticas em suas relações como o Vietnã. Mas o que tem se destacado recentemente é a aproximação entre Washington e Hanoi. A Guerra do Vietnã, em que os dois países lutaram, foi um dos conflitos que mais causou sofrimento a ambos os lados, com o Vietnã do Norte apoiado pela União Soviética e o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos, que eventualmente entrou no conflito de forma direta, mas que, por falta de sucesso político e não militar, decidiu abandonar o país, em uma das retiradas mais vergonhosas da historiografia militar dos americanos. Nos anos seguintes, as duas nações mantiveram uma distância fria uma da outra. Porém, em 1986, os vietnamitas iniciaram a política Doi Moi, que tinha como missão transicionar o país de uma economia planejada centralmente para uma economia de mercado, marcando o início de um lento descongelamento nas relações, até que em 1995 haveria a normalização oficial das relações diplomáticas entre os dois países. E conforme a economia do Vietnã começou a se abrir, as empresas americanas aproveitaram a oportunidade para investir nessa nação que, tal como outros emergentes asiáticos, se desenvolvia rapidamente. E se em 1995 o comércio dos dois países era de 451 milhões de dólares, em 2021 passou para 110 bilhões de dólares. O Vietnã simplesmente pulou para se tornar o 10º maior parceiro comercial dos Estados Unidos, e por outro lado, os Estados Unidos passaram a ser o maior mercado consumidor de produtos têxteis, calçados e eletrônicos vietnamitas. Mesmo agora estando morto, o Acordo Transpacífico teve a participação do Vietnã, que fortaleceu ainda mais os laços econômicos entre americanos e vietnamitas. E a ascensão do Vietnã se mostra com seu PIB per capita, que aumentou de apenas 1.160 dólares em 2000 para 3.409 em 2021. Em termos de investimento direto estrangeiro, em 2022, os Estados Unidos foram a 11ª maior fonte de investimento no país, com mais de 10 bilhões 400 milhões de dólares investidos em setores como manufatura, energia e tecnologia, o que se nota com a presença crescente de empresas americanas no Vietnã, como Intel, Ford e General Electric, criando empregos, estimulando a inovação e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Em outras palavras, o que o exército dos Estados Unidos não conseguiu durante a guerra, as multinacionais conseguiram: ficar no Vietnã. Embora dessa vez não seja um sentimento de invasão, mas sim de convite. Afinal, um dos segredos mais óbvios da ascensão do Vietnã foi abandonar o modelo obscurantista do socialismo e adotar uma economia mais civilizada e pró-capitalista. E, ironicamente, um dos fatores que tem ajudado nessa aproximação é justamente a comunidade vietnamita que vive nos Estados Unidos.
pois ao final da guerra, mais de 2 milhões de vietnamitas, desesperados para não cair nas mãos do nefasto regime socialista, se lançaram ao mar e aos países vizinhos para chegar nos Estados Unidos. E agora, décadas depois, tem ajudado no fortalecimento dos laços culturais, econômicos, sociais e, principalmente, ajudando na intermediação das relações entre os dois países. Os Estados Unidos têm apoiado as reformas políticas e econômicas do Vietnã, fornecendo assistência ao desenvolvimento e suporte técnico para ajudar o país na transição para uma economia orientada para o mercado e na melhoria de suas estruturas de administração pública, com programas financiados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, se concentrando em áreas como facilitação do comércio, reforma legal e regulatória. Em resumo, os vietnamitas queriam facilitar o comércio e o empreendedorismo, e os Estados Unidos ajudaram. Mas além dos motivos comerciais de tentarem se tornar um país desenvolvido, há outro elemento, a rivalidade com a China ao norte. Aliás, pouco conhecido do público em geral é o fato de que pouco depois do fim da guerra com os Estados Unidos em 1975, a China e o Vietnã iriam também entrar em guerra em 1979. Apesar da China ter apoiado o Vietnã do Norte contra os americanos, os chineses não gostaram nada dos vietnamitas terem invadido o seu aliado, o Camboja, e como retaliação, tentaram invadir o Vietnã pelo norte, numa guerra curta em que ambos os lados declararam vitória. E hoje, com a ascensão chinesa, a pressão geopolítica de Pequim tem empurrado Estados Unidos a buscar no Vietnã um futuro aliado militar. Afinal, o Vietnã, vizinho da China, tem disputas territoriais com Pequim no Mar da China Meridional e os Estados Unidos têm na China o seu principal competidor estratégico do século XXI. A disputa com a China no Mar da China já resultou em algumas tensões e até mesmo conflitos, como o incidente do impasse de 2014, quando a China instalou a plataforma de petróleo chinesa Hayang-Chiu 981 em águas reivindicadas pelo Vietnã. Esse incidente desencadeou uma crise diplomática entre os dois países e levou a fortes protestos anti-China no Vietnã. Então, essa parceria econômica pode, talvez, se transformar em uma cooperação militar. Por parte de Washington, o interesse é grande, mas a dúvida se dá em Hanoi. Críticos argumentam que o Vietnã deveria se lembrar do seu passado, tomando cuidado em relação aos Estados Unidos, mas outros elogiam essa crescente parceria, até porque, apesar de sua ascensão, o Vietnã ainda é carente em tecnologia e material militar de categoria mais avançada. Mas já há alguns tímidos sinais dessa cooperação, como em 2016, o fim do embargo de armas dos Estados Unidos aos vietnamitas. Porém, apesar da aproximação, os vietnamitas não querem provocar a China. Não só pelo seu poderio militar, mas porque a economia vietnamita, ironicamente, é altamente dependente da China, evitando assim se alinhar diretamente aos Estados Unidos numa posição contra a China, preferindo assim manter uma abordagem mais equilibrada. Já os Estados Unidos, sob sua estratégia Indo-Pacífico, buscam construir uma rede de parceiros e aliados para contrabalancear o crescimento da China. O Vietnã, com sua economia em crescimento forte, localização estratégica e cautela histórica em relação aos chineses, é visto como um parceiro potencial nesse esforço. Antes do levantamento do embargo, o Vietnã dependia principalmente da Rússia para o seu equipamento militar, mas a entrada dos Estados Unidos nessa equação diversificou o processo de aquisição de defesa do Vietnã e reduziu a sua dependência com relação a Moscou. O problema tem sido dado por causa do progresso real das vendas de armas estar num ritmo relativamente lento. E isso se deve porque o orçamento de defesa do Vietnã é limitado, e os equipamentos americanos, por tradição, tendem a ser caros, não só na compra, mas mesmo na manutenção. Até 2022, o Vietnã adquiriu apenas uma quantidade razoável de equipamentos de defesa dos Estados Unidos, porém o foco americano tem sido o de fechar acordos que estão avançados na aquisição de navios, aeronaves de treinamento Texan e drones de reconhecimento Scan Eagle. O desafio dos Estados Unidos em conseguir empurrar essas armas, porém, se dá bem longe dali, na Rússia. Moscou tem sido um tradicional, histórico e leal aliado de Hanoi, seja pela União Soviética, seja pela atual Federação Russa.
Os vietnamitas na Guerra da Ucrânia não condenaram a Rússia e nem impuseram sanções, assim como a maioria dos países da região da Indochina. Afinal, no longo prazo, a Rússia se preocupa muito em ficar excessivamente dependente da China devido aos pesados embargos e sanções aplicados pelo Ocidente, e tem buscado em outros países formas de contrabalancear esse risco futuro, principalmente através da aproximação-chave com Índia e os países da Indochina, em especial o Vietnã. E tal como os indianos, os vietnamitas também se preocupam que uma derrota russa poderia tornar a China hegemônica no Oriente, ou mesmo uma vitória, mas que coloque a economia russa nas mãos da China. O foco do Vietnã, assim como de outros países, tem sido o de garantir que a Rússia não fique muito enfraquecida no futuro, seja qual for o resultado da guerra. E com relação aos Estados Unidos, bem, digamos que eles não têm transmitido uma imagem muito positiva em termos de garantias aos aliados ultimamente. Logo, para o Vietnã abandonar a Rússia e se aproximar dos Estados Unidos, haveria um risco muito grande, porque além do fator geoestratégico que mencionei, há também o militar e operacional, na compatibilidade dos sistemas americanos com o arsenal já existente do Vietnã, principalmente esses que são de origem russa, pois integrar novas tecnologias americanas ao equipamento russo atual representaria desafios logísticos muito grandes. Por outro lado, há o aspecto dos exercícios militares conjuntos, com os Estados Unidos e o Vietnã realizando exercícios navais juntos como a atividade de engajamento naval anual, sendo realizado há vários anos. Esses exercícios envolvem atividades como treinamento de segurança marítima, operações de busca e resgate e treinamentos de prontidão médica. E ainda o Vietnã também participa dos exercícios multilaterais, como o exercício REMPEC, liderados pelos Estados Unidos e que envolve várias nações do Pacífico. Exercícios esses que servem para fortalecer a familiaridade dos militares dos países da região entre si e a cooperação militar. E também os Estados Unidos têm fornecido apoio em treinamento e capacitação militar ao Vietnã, como assistência técnica, programas de intercâmbio de militares e treinamentos em áreas como operações de manutenção da paz, combate ao terrorismo, segurança marítima e gestão de desastre. Em resumo, o desafio de Washington em relação a se aproximar de fato de Hanoi se dá no aspecto militar, pois no que tange política e economia a situação flui com facilidade e com relativa rapidez, sendo que, na verdade, o futuro dessa parceria vai se dar com o que vai acontecer bem longe dali, na guerra da Ucrânia. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal a crescer. O apoio de vocês é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.